Irmãos, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 4. Damos início assim ao último capítulo deste livro e vamos ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la. Resgata, se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Irmãos, nós estamos expondo, chegando agora a esse último capítulo. O texto nos diz sobre alguns costumes da época. As coisas se resolviam em fórum apropriado, e a localidade onde se resolvia as coisas era a porta da cidade. Era a porta que se reuniam, faziam os negócios, transações, aqui como nós vemos nesse texto, bem como julgamentos, tomava-se decisões importantes, bem como se fazia declarações. Era costume se reunir ali, ou até os profetas faziam isso. Por exemplo, o profeta Isaías, ele vai a esses lugares, conclama o povo e ele toma e chama testemunhas ali. Percebemos que Boaz, ele chama 10 anciãos e essas pessoas vão então tomar uma decisão muito importante. E aí, não somente isto, como era um espaço público, um espaço aberto, todos presenciavam. Embora aquelas pessoas que os anciãos que estariam julgando, falando, que eram de notório saber, eram homens de notória piedade, por isso que eles eram os juízes ou os anciãos da cidade. Não era qualquer um só por causa da idade, mas era por causa do notório saber, do notória piedade, do notório conhecimento da verdade. Então eram pessoas escolhidas que poderiam de fato ajuizar
as coisas e julgar com sabedoria. Mas não somente eles, mas todos que estavam ali. Lembrando, era a porta da cidade, era onde se transitava. Eram espaços amplos e se transitava. Portanto, todos eram convidados a assistir ao julgamento, às decisões ali tomadas. Mas não somente isso, como nós vemos, o profeta Isaías, no capítulo 1, verso 2, diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ele toma então, neste momento, e como espaço aberto diz, ele toma os céus, toma a terra, como testemunha daquilo que ele vai falar ali. Não somente os anciãos, não somente o povo, mas o próprio Deus e a própria criação de Deus como testemunha do que vai ser dito ali. Mas vemos o próprio Deus dizendo, em Deuteronômio capítulo 30, verso 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha. Pega algo inabalável, algo seguro, algo firme, algo que é aparentemente imutável. Os céus, o sol está lá, as estrelas estão lá, desde quando Deus as criou. E Deus então agora toma, os profetas tomam, dizendo: olha aqui, nós temos testemunhas do que está acontecendo, ou do que está sendo dito. Portanto, a porta da cidade era um lugar onde se ajuizava, julgava, declarava, onde os profetas se reuniam, falavam, até às vezes o próprio rei tinha um lugar onde ele se assentava e se pronunciava lá à porta da cidade. Quando as cidades ainda eram menores e tal, mas havia essas condições, e os reis muitas vezes, e a Bíblia vai nos falar várias vezes que os reis se assentavam à porta e também ou julgavam. Os juízes também faziam isto. O livro de Ruth é um livro que trata sobre a providência divina. Nós vamos ver Deus providenciando todas as coisas. Não somente quando nós vemos que quando Elimeleque toma sua família e vai para os campos de Moabe, mas é dentro da providência de Deus que é mandado fome para a cidade do pão, para Belém, para a casa do pão. Não foi algo por um acaso, não foi mudanças climáticas, foi nada disso. Na verdade, meus irmãos, tudo que acontece não é fruto da sorte, do azar, ou que os homens estão mudando o clima. Nada podemos contra a mão de Deus. Deus é que faz todas as coisas. Mas nós percebemos que Deus estava ali na sua providência, e no caso na sua disciplina, providenciando a ausência de pão na casa do pão. Eles saem, outros ficam. Depois, Noemi percebe que Deus se torna favorável para Israel. E ela ouve falar que Deus se tornou propício e agora a terra estava produzindo. E ela então retorna, Deus providenciando. Diz que por um acaso, poderíamos assim dizer, mas não sendo isso, Ruth vai recolher lá cevada, os grãos, e cai exatamente nas terras de Boaz. Certamente Boaz não era o grande latifundiário que tinha todas as terras, mas eram divididas por porções, por famílias, por donos, por tribos, enfim. Não havia esse expansionismo agrário. E ela vai trabalhar exatamente nas terras
de Moabe, de Boaz, digo. Então, que parece ser o acaso, mas tudo está dentro de um plano, de uma providência divina. E agora aqui nesse texto em particular, que nós estamos lendo, vamos ver que Boaz, ele vai à porta, procurando, ele ia resolver naquele dia mesmo, a intencionalidade era de resolver aquela questão que ele já havia tratado com Ruth lá na eira, e então, por acaso, o primeiro resgatador, ou seja, o resgatador que vinha antes dele, está passando. Percebam como as coisas, elas se encaixam, como as coisas acontecem. E devemos aprender algumas coisas, irmãos. Não há acaso, não há sorte, não há azar. Há uma providência de Deus, de maneira que nenhum pardal cai ao solo sem que Deus permita, de maneira que nada acontece em todo o universo sem a permissão de Deus. Portanto, desde aqueles aspectos que podemos dizer negativos, como a fome vindo para a casa do pão, como o Senhor Deus se tornando propício e agora a casa do pão tendo pão, é para entendermos que nada, não é a casa do pão por si, em sua virtude, que ela é capaz de produzir a revelia de Deus. É Deus quem dá o pão para a casa do pão. É Deus quem dá todas as coisas, é Deus quem estabelece. E nada pode contra Deus. Portanto, ouvimos tanto, olha as mudanças, olha o que os homens fazem, olha a consequência, olha o sul lá, os homens estão fazendo isso, dando uma onipotência aos homens que os homens não têm. Os homens não têm. É Deus que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, de maneira que todas as coisas só acontecem se Ele permitir. É a providência divina, é a doutrina da providência. E vemos com clareza aqui neste livro histórico como as coisas vão se executando, como vão se realizando e como Deus ele está por trás de toda a história da humanidade. É estranho quando pessoas não conseguem perceber a providência, cristãos, e aí muitas vezes estão desesperados com a circunstância, diante dos acontecimentos, diante dos fatos que nós passamos. Devemos sempre questionar: o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me ensinar? O que eu preciso melhorar? Será que é a disciplina do Senhor? Será que é a vara da disciplina do Senhor que tem me alcançado? Porque vemos as coisas acontecendo e muitas vezes as pessoas começam a murmurar e reclamar: ó Deus, por quê? Quando ele deveria perguntar: para quê, Senhor? Qual o propósito dessas coisas todas? E aprender que há um Deus. Qual é a vontade de Deus nessas circunstâncias? O que Deus quer que eu faça diante de determinados fatos? E o que Ele diz de fato na sua palavra? Como posso interpretar as situações à luz da sua palavra revelada? Que Deus está tratando com o meu coração. Percebe? Nada acontece por acaso. E às vezes você está numa situação e Deus está tratando. E você diz: eu não quero isso. Por que isto? Ao invés de dizer: Senhor, eu não sei porquê, mas eu sei que os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos, que os teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, portanto eu me sujeito a ti. A providência, a doutrina da providência consola o cristão. É na doutrina da providência que nós vemos, nós não estamos vivendo num mundo aleatório, sem controle, sem regência, sem um governador,
mas Deus está sentado no alto e sublime trono. Foi o desespero de Isaías quando aconteceu a morte do rei Uzias e disse, no ano da morte do rei Uzias, o trono estava vazio. Mas Deus revela-se a ele e diz, eu vi o Senhor Deus assentado num alto e sublime trono. Deus estava dizendo para o profeta, o trono nunca esteve vazio. Nunca esteve vazio. Deus é o Senhor, Ele contempla todas as coisas, Ele controla todas as coisas, e Ele conduz todas as coisas. No versículo 18 do capítulo 3, o conselho de Noemi para sua nora, Ruth, diz, espera minha filha, espera, até que saibas em que darão as coisas. É como se ela estivesse aconselhando a sua nora, dizendo, fizemos tudo o que nos era possível fazer, dentro da nossa responsabilidade, não encruzamos os braços, não dissemos, se Deus quiser, mas eu aqui não faço nada. Se Deus quiser, Ele vai mandar pão, mas eu não trabalho. Ou alguma coisa assim. Mas é como se Noemi estivesse dizendo, fizemos todas as coisas que nos era possível. Agora só nos resta esperar em Deus. Vamos ver quais serão os caminhos de Deus. Você trabalha, você faz aquilo que lhe é possível e dentro da responsabilidade humana, mas é Deus que dá a resposta final. Quando vemos um exemplo muito vívido entre a ação de Deus e a responsabilidade humana na ressurreição de Lázaro, quando ele estava morto, já faziam 4 dias, chega Jesus diante do túmulo e diz, retirem a pedra. Jesus tinha poder suficiente para ordenar para aquela pedra, sai, e ela sairia voando dali. Mas Jesus não faz isso. Retirem vocês. Eu posso fazer isso. Ele mandou o mar ficar calmo, mandou o vento cessar. Por que ele não podia mandar uma pedra? Ele já até tinha dado essa ilustração. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer esse monte, sai daqui, atira-te no mar, e isso vai acontecer. Para deixar registrado, isso até então nunca aconteceu. Não quer dizer que sempre a fé ela é resultado de propósitos e a glória de Deus. Mas, perceba, Jesus deu esse exemplo. E ele fala para aquelas pessoas, retirem a pedra. Eles retiraram, é o que eles podiam fazer. E o que eles não podiam fazer? Ressuscitar Lázaro. Isso é por conta de Cristo. A responsabilidade humana e a intervenção de Deus caminham paralelamente. Espera, minha filha. Nós fizemos. Vamos esperar. Deus, Ele conduzirá as coisas. Mas depois da providência, dessa doutrina tão maravilhosa que nós percebemos aqui, a doutrina da providência divina, mas que não anula a responsabilidade humana, mas também podemos perceber a teologia do nome. E eu gostaria de enfatizar um pouco sobre isso. Um comentarista diz que o livro de Ruth poderia ser chamado sobre o livro dos nomes. Você vai ver Elimeleque, os filhos de Elimeleque com Noemi, Malom, Quilion, Orfa, Ruth, Boaz. É interessante que a última palavra que consta no livro de Ruth, qual é? É o nome, Davi. É o livro dos nomes. Isso é um ponto muito interessante, que aqueles protagonistas que vão aparecendo, os seus nomes são mencionados. É claro que os anciãos aqui são coadjuvantes, eles estão ali cumprindo uma missão, mas não vai mencionar cada nome. Mas aqueles protagonistas que vão surgindo, eles vão aparecendo aqui.
Mas é interessante que quando nós olhamos aqui no versículo 1, primeiro versículo, que Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, como eu mencionei, a porta da cidade, esse lugar. Por que a porta? Eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando, a providência divina. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. É interessante essa expressão aqui, ó fulano. Algumas traduções diz: ó amigo, chega-te para aqui. Mas talvez a tradução correta mesmo é ó fulano. Ou numa expressão que seria esse ó fulano, qualquer coisa. Mais ou menos qualquer coisa, indefinido. Ó fulano. E ó fulano realmente é indefinido. Você pode chamar ó fulano, ó fulano, ó fulana. É totalmente indefinido. É qualquer coisa. Ele era alguém conhecido na cidade. Esse fulano, ele era alguém conhecido na cidade. Mas seu nome não é mencionado. Lembra que eu disse que o livro de Ruth é o livro dos nomes? Mas o nome deste não é mencionado. Nós não sabemos qual era o nome dele. E essa menção que se faz deste homem contrasta com o versículo 11 do capítulo 4. Vamos abrir lá. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há de valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Olha o contraste. Que o seu nome seja afamado. Fama. Que Deus faça com que o teu nome tenha fama em Belém. Que o teu nome. E isto é algo importante. Quando nós olhamos lá em 1 Reis, capítulo 7, verso 21, nos diz o seguinte: depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Jaquim e Boaz. Percebam que aqui ele vai falar sobre o nome de Boaz. É uma coluna do templo erigido por Salomão. Boaz significa nele, em Deus, está a força. Jaquim, ele, Deus, estabelecerá. É Deus quem estabelece. Mas nós não estamos estudando sobre Jaquim, mas sobre Boaz. E nele está a força. Uma coluna do templo do meu Deus. Você vai perceber que lá em Apocalipse vai dizer sobre a coluna do templo do meu Deus. E que são a igreja, pessoas são colunas. Ele aqui representa isto. Seu nome, todos que entravam no templo passavam pelas duas colunas, sendo da esquerda coluna Boaz. Mas nós vamos perceber que nessa teologia do nome, também nós vamos ver lá em João, no capítulo 17, verso 26, que nos diz o seguinte: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. O Senhor Jesus veio a este mundo, ele vai dizer: eu lhes fiz conhecer o teu nome, eu lhes fiz conhecer o teu nome, o nome de Deus, o nome que está sobre todo nome, o nome glorioso. A vida eterna é esta,
que te conheçam a ti. Conhecer o nome representa também conhecer a própria pessoa, porque o nome está implícito não somente uma palavra, mas todo o seu caráter, sua personalidade, seus atributos, tudo. Por isso que Deus se revela através de vários nomes na Bíblia, vários nomes, porque Deus, em sua natureza, em seu caráter, é necessário tantos nomes para podermos ter uma pálida visão de quem Deus é. O nome de Deus como revelado nas Escrituras. E aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Portanto, Jesus, ele faz conhecido o nome do Pai. E ele veio para isto. E para que, através dessa manifestação de quem Deus era, de quem Deus é, ele fosse também exaltado e glorificado. Mas também nós percebemos lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso Filipenses 2, verso 9 ao verso 11, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou, referindo-se a Cristo, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebam, Deus exaltou, Deus deu um nome que está acima de todos os nomes. Ele, o Senhor Jesus, está acima de tudo e de todos. Nós também percebemos que a salvação vem pelo nome. Atos, capítulo 4, no verso 12, quando nos diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há um outro nome, não há uma outra maneira de sermos salvos, e não há um outro Salvador a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus deu o nome. E aí nós voltamos para Ruth e vemos lá o nome que Boaz recebe: que o teu nome seja afamado em Belém, que o teu nome, Boaz. E até hoje estamos aqui, tantos séculos depois, mais de milênios, e aí estamos falando sobre Boaz. Mas, e o fulano? Nós vemos o nome apagado. O nome que poderia ter, não, eu vou assumir. Não, mas tem o todo, não é só a terra, tem também Ruth. Eu sei qual é a minha responsabilidade. Eu sei o que eu devo fazer. Vou assumir. Hoje nós estaríamos falando sobre uma outra pessoa. E talvez a coluna do templo tivesse um outro nome. É o nome apagado da história. Isso é muito interessante. Mas também percebemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 20, quando o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Opa, li o verso 19, e agora o verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Se alegrem, não porque vocês têm poder, e fala para o demônio, sai, e ele sai. Se vocês têm que se alegrar, alegre-se, porque o nome está escrito no livro da vida. Mas também, Apocalipse capítulo 3, verso 5,
Diz o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 21, verso 27. Nos diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mas olha o que, em contraste a isso tudo, Apocalipse capítulo 20, no verso 15, diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, não estamos tratando aqui somente de uma coisa sem importância. Quantas pessoas estão procurando tantas coisas, vão atrás de tantas coisas, mas a sua preocupação maior não é que seu nome esteja escrito no livro da vida. Qual era a preocupação e por que esse resgatador, que seria o primeiro resgatador, inclusive, que teria a preferência, por que ele agiu como agiu? Mas, voltando um pouquinho, nós vemos aqui Boaz, ele montando esse tribunal, esse momento em que estavam ali, diante do povo, dos anciãos e do Criador. Nisso nós vemos ali um sistema de governo, como que naquela geração, naquela época, eles governavam, julgavam, tratavam de decisões, tomavam decisões que dizia respeito à cidade. E nós aprendemos algo também, antes de mencionarmos por que o fulano agiu como agiu. Mas aprendemos também aqui nessa ação, nesse momento, aquilo que nos diz Provérbios: na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós devemos sempre, assim como Boaz, e não somente estar ali se reunindo, tomando uma decisão diante de todas as pessoas, de uma forma sincera, aberta, transparente, mas também de uma forma a ter testemunhas do que está acontecendo, nada em oculto. Sempre devemos tomar precauções quando que pessoas querem tomar decisões em oculto. Olha, venha cá separado, vamos tratar de alguma coisa, ninguém pode saber. Desconfie. Onde não há publicidade, onde não há onde as pessoas podem de fato saber, certamente, irmãos, existem coisas erradas, há algum problema. Sempre devemos evitar as trevas, sempre devemos evitar a aparência do mal. Decisões que são tomadas no escritório e que ninguém pode saber o que está acontecendo ali, cuidado. Sempre vemos sobre a publicidade, sempre vemos aqui na multidão de conselheiros, que você pode se aconselhar e os anciãos podem dar o seu parecer e dizer: é assim, você vai estar seguro, pode ter certeza. Mas todas aquelas decisões que são tomadas às escondidas, elas têm tudo para dar errado, têm tudo para não agradar a Deus, têm tudo para ser um caminho pecaminoso. Nos fica aí esse pensamento. Às vezes, os filhos que não querem se aconselhar com os pais, né? Os pais não podem nem saber. Pai, mãe, o que você acha? Faço? Não faço? Qual a sua opinião? Ou uma pessoa que sabe mais, que tem caminhado mais, que tem maturidade, que tem demonstrado pelo tempo, que tem caminhado mais e que, é óbvio, onde hoje, por causa do mundo digital, da internet, tem levado muitas crianças, jovens, adolescentes a achar que sabem mais
do que os idosos. Eu sei mexer no celular, logo eu sei mais do que meu pai e minha mãe. Não. Falta-lhe a graduação, falta a experiência de vida, falta ter caminhado o que aqueles que nos precederam caminharam. E eu posso aprender não somente com os mais idosos, eu posso aprender com aqueles que me antecederam, que nos antecederam. Abraão, Isaac, Jacó. Eu posso olhar para eles, ver os seus acertos, ver os seus erros e posso aprender. Eles falam conosco. A vida deles está registrada, não só para expô-los, para dizer quem foram. Não, a vida deles está aqui registrada para o nosso ensino, para a nossa correção, para nosso aperfeiçoamento. Mas nós vemos aqui, o verso 3 vai dizer: então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. E qual era a lógica desse primeiro resgatador? Veja a resposta pronta dele no final do versículo 4: eu a resgatarei. Qual era a lógica dele? Porque ele olhava aquelas terras ali como sendo: olha, Noemi já é uma senhora viúva, não tem filhos. Se eu resgato essa terra, qual a probabilidade dela gerar uma descendência? Ela, 0. Porque ela mesma já havia dito para suas noras: olha a minha idade, considera, eu não posso mais dar filhos para que vocês venham a se casar com esses filhos. E mesmo que hoje eu engravidasse, olha a lógica dela, vocês iriam esperar? Não há possibilidade alguma. E a lógica do primeiro resgatador era: olha, e aí então eu fico em definitivo com as terras, ampliando as minhas terras e o meu poder econômico também. Porque em Israel havia uma lei, a lei do jubileu, que depois de 50 anos a terra tinha que ser devolvida para o dono original. Mas se já não existe mais o dono original, fazer o quê? Ele ficaria com a terra. Então havia uma possibilidade. Se Noemi morre, tudo ficaria para ele. Mas percebo que é revelado através da maneira como Boaz expõe a situação. Porque ele poderia muito bem ter dito: olha, tem as terras para venda lá de Noemi e você pode adquirir. Mas também lembre, tem o caso de Ruth, e você tem que levar Ruth também. E ele então poderia ser orientado em todos esses aspectos e logo de imediato dizer: não, eu não quero. Mas aqui, na verdade, vamos perceber que a única preocupação que ele tinha era a questão material. Ele não estava preocupado com a vontade de Deus, não estava preocupado com a lei de Deus, não estava preocupado com aquilo que diz a palavra de Deus. A única preocupação: estou vendo uma oportunidade, uma boa oportunidade de ampliar os meus recursos materiais, de enriquecer mais, de produzir mais, vender mais. É o típico espírito do empreendedor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Está muito bom. Mas tem essa questão. E ele então, olha. Então nós perguntamos o que fez que este resgatador tivesse seu nome apagado. Diferentemente da atitude de Boaz, que Boaz era um homem
dirigido pela palavra de Deus. Percebam que em tudo ele quer cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Deus orientou acerca da lei do levirato. Deus que disse o que deveria acontecer quando uma mulher casasse e o seu marido morresse sem poder dar filhos. O seu irmão teria que assumir a responsabilidade, e o primeiro filho seria como se fosse filho do irmão e não dele. Deus havia orientado, Deus havia demonstrado no passado, na história, na família de Judá, que o irmão não quis. Quando Tamar ficou viúva, o irmão, ele a possuiu Tamar, mas na hora de dar o filho, não deu. Ele agiu mal, e a Bíblia diz, e agiu de uma maneira perversa, diante dos olhos do Senhor Deus. O que ele fez? Deus matou, perdeu a vida, e depois veio outro, e agiu também de uma forma perversa, e o que Deus fez? Tirou a vida. E a Bíblia é muito clara em dizer, por causa disto, porque não queriam cumprir a lei que Deus havia determinado, porque o nome era muito importante. Ter uma descendência é uma coisa importantíssima. Por isso que todas as mulheres queriam casar, mas não somente casar, queriam ter filhos, porque é a perpetuação do nome, é a perpetuação da própria sociedade como tal. Mas nós vemos aqui Boaz dirigido pela palavra. E se ele é dirigido pela palavra, porque ele é um homem de fé. O que é fé? Fé não é aquele negócio assim, eu senti alguma coisa, eu vou orar aqui a oração da fé, em nome de Jesus. Fé é a confiança na palavra de Deus, é a submissão à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, mas não é só ouvir, escutar. A fé, ela vem em ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus. Como é que eu sei que uma pessoa tem fé? Se ela, tendo submetido à palavra de Deus, ela obedece. Se ela é submetida à palavra de Deus e ela não obedece, é porque ela é uma pessoa de uma fé duvidosa. No mínimo, pode ser uma pessoa de pouca fé, pode ser uma pessoa destituída de fé, porque aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é um homem ou uma mulher tola ou tolo, porque não tem temor de Deus diante dos seus olhos. Escuta a palavra, mas não pratica. Boaz, ele sabia o que a palavra de Deus dizia, e ele então, independentemente percebam, ele poderia ser movido por espírito de ganância. Não, vamos dificultar para os pobres, os estrangeiros pegarem aqui, que eu vou ganhar mais. Não. Vemos um homem, a Bíblia diz assim, então vamos fazer assim. A Bíblia diz assado, então nós vamos fazer dessa forma. Um homem de fé, uma mulher de fé, ela anda, ou ele anda em obediência à palavra de Deus. Isso é fé, o resto é enganação. Eu tenho muita fé em Deus, mas não pratica, não tem fé. Tem crendice, tem religiosidade. Meus irmãos, quando ouvimos a palavra de Deus, precisamos dizer, tem base? É assim? De fato é assim? Você não precisa sentir arrepios para obedecer. Basta você só saber, é assim que Deus falou, é assim que eu vou viver. Nós não vivemos pelos sentimentos, nós não vivemos pelos arrepios, nós vivemos pela fé. É tão diferente.
Boaz era um homem dirigido pela palavra, ele era um homem de fé. O fulano, ele também sabia. E ele sabia qual era a sua obrigação. E era a sua obrigação. Mas ele não quis. Boaz era um homem piedoso. Era um homem piedoso como um sacerdote. Perceba como ele cumprimentava, abençoando os seus funcionários. Provavelmente ele era um juiz na sua cidade. E o juiz, ele era conhecido pela sua sabedoria, pela sua ponderação, pelos seus princípios, pela sua fé, pela sua piedade. Um juiz imaginou pegar um homem ímpio para julgar. A sociedade ia dizer: esse é desonesto, vem aqui julgar. Era assim? Não. Eles tinham que passar pelo crivo de serem, de fato, diferentemente dos nossos sistemas judiciários aqui brasileiros. Tinha que ser homens de notório saber e notória piedade. Notória, perceptível, é visível, é claro, é evidente. Tinha que ser assim. Ele era provavelmente um juiz. Mas ele sabia que tinha uma obrigação, não ele primeiro, o outro, de suscitar um descendente para o morto. Era isso, ele entendia que ele tinha que cumprir a vontade de Deus. É por isso que ele faz esse tribunal todo. E vamos lá. Mas o fulano, ele estava preocupado com suas terras, preocupado com seu dinheiro, preocupado com tudo, menos com a palavra de Deus. Menos em cumprir a palavra de Deus. Menos em temer aquilo que Deus diz. Menos em fazer qual é a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Qual a consequência? Seu nome foi riscado da história. É a única pessoa na Bíblia que você vai ver. Qualquer coisa. Fulano. Porque ele foi apagado. Seu nome foi apagado. E como nós vimos, o nosso nome deve estar escrito no livro da vida. E para ter nosso nome escrito no livro da vida, precisamos andar na obediência a Deus. Não que andar na obediência a Deus nos dê o mérito da nossa salvação, mas ela vai ser a demonstração que fomos alcançados pela graça. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É a demonstração inequívoca de que fomos alcançados pela salvação, que Deus nos concedeu o poder de sermos chamados filhos de Deus, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas se andamos em desobediência à palavra de Deus, suspeite da sua salvação. Não bata no peito dizendo: uma vez salvo para sempre, meu nome está escrito no livro da vida, independentemente do tipo de vida que eu vivo. Não é assim. Nós podemos aprender isto. A lógica do primeiro resgatador é quanto eu ganho nisso? Quanto eu perco? Percebemos que quando Jesus ele diz para as pessoas que viriam segui-lo, ele vai dizer: venham. Mas ele sempre vai dizer: você tem certeza que quer vir? Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas algumas pessoas vinham para Jesus e ele dizia: você tem certeza? A porta é estreita, o caminho é apertado. Tem pessoas que ficam se perguntando: quanto eu ganho, quanto eu perco? Eu quero dizer uma coisa: se você não estiver disposto a deixar tudo por causa de Cristo, qualquer outra negociação com Cristo
ela é uma negociação que vai te levar para o esquecimento, não só da história, mas o esquecimento no livro da vida. Nós precisamos entender que seguir a Cristo, nós não calculamos com base, mas se eu obedecer, fizer isso, eu vou perder isso, olha só, vai me custar isso, vou perder meu tempo, vou perder minha paciência, eu fico contabilizando. Quando Deus diz, faça assim, e você vai fazer esse cálculo, Boaz não fez esse cálculo. Boaz disse, qual é a vontade de Deus? É isto? Então é assim. E ele não descansou enquanto naquele dia não resolveu esta questão. Ele não descansou. Mas por outro lado, quando nós ficamos contabilizando o que eu ganho, o que eu perco, e essa é a maneira aqui que nós aprendemos. Por que Boaz falou dessa maneira? Por que ele falou parcelado? Por que ele não falou à vista? Né? Tem tudo isso. Não, por que ele falou, tem as terras lá. Eu compro. Bom, agora vamos à segunda parte. Vamos para a segunda parte. É porque na segunda parte que revela o custo. É na segunda parte que vai revelar o que está no seu coração. Ir para o céu, todo mundo quer ir. Se eu perguntar, quem quer ir para o céu? Quem quer ser salvo? Quem quer as bênçãos? Não vai faltar mãos se levantando. Mas aí agora, segunda cláusula, tem uma cruz, tem uma obediência, tem uma submissão. É nesse ponto que vai revelar o coração. É aí que revela o que está no coração. É aí que vai revelar o seu caráter. É aí que vai revelar a sua verdadeira preocupação, se é com a tua alma ou o quê. É aí que vai revelar seus verdadeiros interesses. É aí que vai revelar o que está em primeiro lugar. Que o Senhor Deus nos abençoe. Não vou considerar o verso 7, o verso 8, mas olha o que ele vai dizer. Então, eu a resgatarei, final do verso 4, disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim, não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha o que? A minha herança, para que não prejudique os meus negócios. Ou seja, o que Deus diz, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu vou me prejudicar? Será que Deus quer isso? Tem gente que raciocina assim, Deus me manda fazer isto, mas se eu fizer isso, vou me prejudicar. Será que Deus quer isso para a minha vida? Eu acho que não. Lembre sempre o que Samuel disse para Saul. Melhor é obedecer do que sacrificar. E então ele diz, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Redime tu. Eu sei que é minha responsabilidade, mas eu não vou fazer. Faz você. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda graça para estarmos debaixo da lei de Deus, daquilo que Deus fala, honrando aquilo que Deus fala. Meu desafio para os irmãos, leiam todos os dias os 10 mandamentos. Considere que hoje é o dia do Senhor. Como nós temos usado o dia do Senhor? Considere que isso só é uma expressão exterior de uma realidade interior do primeiro mandamento. Deus é a primeira coisa na minha vida. Se eu quebro isto por tão pouco,
é porque revela o que está no meu coração. E eu gostaria que os irmãos revelassem uma fé piedosa, uma fé vigorosa, uma fé vibrante. Não importa qual vai ser o meu prejuízo, não importa, vou obedecer. Que o Senhor nos abençoe. Vamos